Ela foi um símbolo de liberdade, uma defensora ferrenha dos animais e, ao mesmo tempo, uma figura extremamente controversa. Mas afinal, quem é Brigitte Bardot? Hoje, aqui no Opa News BR, a gente vai mergulhar na vida por trás do mito, uma história que voltou com tudo para as manchetes por um motivo bem preocupante. Se você gosta de entender as histórias por completo, já se inscreve aí no canal para não perder nada. Bom, a notícia que abalou a França e rodou o mundo é essa. Brigitte Bardot, aos 91 anos, o eterno ícone do cinema francês, foi internada em estado grave. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e que, claro, nos faz olhar de novo para essa vida tão complexa que ela teve. Tá, mas e aí? O que a gente sabe de verdade sobre o estado de saúde da Bardot nesse momento? Vamos dar uma olhada nos fatos. Olha, os detalhes que saíram até agora pintam um quadro bem sério. A Bardot foi transferida às pressas da sua famosa casa em Saint-Tropez para um hospital em Toulon. Lá, ela passou por uma cirurgia de emergência por causa de uma doença grave, que não foi detalhada. E vale lembrar, né, que isso não vem do nada. Em 2023, ela já tinha tido um baita susto com problemas respiratórios. Mas calma, tem uma luz aí. Apesar da gravidade toda, algumas fontes próximas dizem que ela está respondendo bem ao tratamento. O problema é que a família continua em silêncio, sem nenhum comunicado oficial, o que, claro, deixa o mundo inteiro nessa expectativa. E aí a gente para e pensa, né? Por que uma atriz que largou o cinema há 50 anos, meio século, ainda vira manchete no mundo todo? A resposta para isso está em quem ela foi e, principalmente, em quem ela se tornou depois. Para a gente entender o tamanho do furacão Bardot, a gente precisa voltar no tempo. Porque a Bebê, como ficou conhecida, foi muito mais que uma atriz. Ela virou o rosto de uma verdadeira revolução de costumes. E a ascensão dela foi meteórica, uma coisa de louco. Começou como modelo na capa da Elle e logo depois, em 1956, o filme E Deus Criou a Mulher simplesmente explode. De repente, ela não era mais só uma estrela francesa, ela era um fenômeno mundial. E quando estava no topo, no auge absoluto da fama, aos 39 anos, ela chuta o balde e anuncia a aposentadoria. Uma decisão que chocou o planeta e só fez o mito dela crescer ainda mais. E olha, não era só sobre beleza, de jeito nenhum. A própria Simone de Beauvoir, uma das maiores filósofas do século XX, olhou para Bardot e a definiu desse jeito: uma locomotiva da história das mulheres, porque ela representava uma liberdade, uma mulher dona do próprio corpo e do próprio desejo, que era algo totalmente radical para a época. O impacto dela a gente vê até hoje. Foi ela quem popularizou o biquíni no mundo. Ela criou moda com o decote que leva o nome dela, com o penteado. Ela transformou vilarejos de pescadores, como Saint-Tropez na França, e claro, Búzios aqui no Brasil, em destinos chiquérrimos. A frase do presidente francês Charles de Gaulle resume tudo. Para ele, Bardot era um produto de exportação francês mais importante que os carros da Renault. Imagina só. Mas quando todo mundo achava que a história dela no palco do mundo tinha acabado, ela deu uma virada de 180 graus. Ela abandonou o glamour para começar um capítulo completamente novo e inesperado na vida. É como se existissem duas vidas dentro de uma só. De um lado, a estrela de cinema, o símbolo sexual, a mulher perseguida pelos fotógrafos. E do outro, a ativista, que se tornou vegetariana, leilou as próprias joias para criar sua fundação e se tornou uma das vozes mais poderosas do mundo na defesa dos animais. Duas vidas realmente. E esse ano, 1986, é o marco dessa virada. Foi quando ela criou a Fundação Brigitte Bardot. E olha, isso não foi um passatempo não, virou a missão da vida dela, para onde ela canalizou toda a energia que antes ia para os filmes. Só que a história não é um conto de fadas. Enquanto ela se tornava essa heroína na causa animal, um outro lado da personalidade dela começou a aparecer. Um lado muito, mas muito mais controverso. E aqui não tem como dourar a pílula. Os fatos são graves e precisam ser ditos. Longe das câmeras, Bardot foi condenada pela justiça francesa 5 vezes por incitação ao ódio racial. A maioria por causa de declarações contra a imigração e a comunidade muçulmana na França. Além disso, ela apoiou políticos de extrema-direita e enfrentou outros processos por declarações bem pesadas, como quando chamou os moradores da Ilha da Reunião de selvagens. Essa frase, dita por ela mesma, talvez seja o resumo mais direto do tipo de pensamento que a levou aos tribunais tantas vezes. São essas visões que marcaram profundamente a imagem pública dela nas últimas décadas, de uma forma bem negativa. E tudo isso nos traz de volta para o agora. Enquanto o mundo espera por notícias sobre a saúde dela, a gente fica aqui, tentando entender esse legado tão gigante e, ao mesmo tempo, tão cheio de contradições.
No fim das contas, a verdade é que não existe uma única Brigitte Bardot. Existem três que vivem na mesma pessoa. Tem a ícone, que mudou a cultura. Tem a ativista, uma gigante na sua causa. E tem a polemista, a figura que foi condenada pela justiça por suas palavras. Essas três bebês existem juntas. E a pergunta que fica no ar e que talvez só o tempo possa responder é essa. Como a história vai equilibrar essas três faces tão diferentes? Qual delas vai falar mais alto na memória das pessoas? Essa, com certeza, é a questão mais difícil de todas. A história da Brigitte Bardot prova que a vida real é sempre mais complicada do que parece, né? Se você curte essas análises que vão a fundo nos assuntos, que não ficam só na superfície, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal Opa News BR para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê.